Olá pessoal, vamos iniciando então com a nossa aulinha de hoje, né? Vamos falar aí de Brasil, organização e formação do território, né? Correspondente ao primeiro bimestre aí do ano de 2020, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do nosso país, né? Enquanto território. A gente sabe que o Brasil é um país de extensões continentais, né? O que significa dizer que ele é um país de grande extensão territorial. E para chegar a essa grande extensão territorial que nós temos hoje, foram alguns caminhos, digamos assim, tiveram que ser aí traçados, tá? O primeiro tratado de definição de terras aqui dentro do Brasil vai ser o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir as terras brasileiras entre Espanha e Portugal, as terras a leste do Tratado de Tordesilhas, que utilizavam o meridiano como linha de divisão, pertenceriam a Portugal, e as terras a oeste pertenceriam à Espanha. Ah, ok? Então, a partir do Tratado de Tordesilhas, o Brasil tinha mais ou menos a metade do território que se tem hoje, ok? Uh, não havia ainda expandido suas terras para o oeste, tá? O Tratado de Tordesilhas, então, ele vai ser uma das primeiras delimitações territoriais que nós vamos ter. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente. De 1500 a 1530, nós temos o período que nós chamamos de pré-colonial. Quer dizer, os portugueses ainda não estabeleceram colônia dentro do território brasileiro. Depois, em 1534, né, a gente vai ter o estabelecimento das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram faixas de terra que foram distribuídas, né, para determinados indivíduos, para que eles ocupassem e desenvolvessem essas faixas de terra. Em 1750, nós vamos ter o Tratado de Madrid, que vai definir propriamente de forma mais prática, né, o que nós conhecemos como território brasileiro, né, ou mais próximo do que a gente conhece como território brasileiro. Tá? Aqui a gente já está falando da expansão das terras para o oeste do Tratado de Tordesilhas, ok? Enfim, lá no final do século XIX, né, início do século XX, a gente vai ter novas formações de fronteiras, né, através de negociações do Barão do Rio Branco, né, o famoso José Maria da Silva Paranhos Júnior, né, que vai dar nada mais, nada menos do que aproximadamente 900 mil quilômetros, né, de faixas territoriais aqui para o nosso país, ok? Então, um dos primeiros momentos que a gente tem que analisar, uma das primeiras características que a gente tem que analisar é que para que um país seja reconhecido como país, ele tem que ter algumas características ou três elementos principais, que é a população e sua cultura, né? Ou seja, o Brasil ele apresenta uma grande diversidade cultural, basicamente por conta da sua formação histórica. Tá? O que significa dizer, né, que cada região do Brasil apresenta características específicas no que se refere à formação populacional, inclusive culturalmente falando. Por exemplo, na região sul do Brasil nós temos os gaúchos, tá? Na região central do Brasil nós temos os mineiros, tá? Se você pegar a questão cultural, são culturas bem específicas, né? Tem algumas similaridades, mas você consegue definir culturalmente um indivíduo só muitas vezes pela forma com que esse indivíduo fala, ou se veste, ou se comporta, ok? Depois, né, da população com seus costumes e sua cultura, a gente vai ter que ter, obviamente, para ser determinado um país, você tem que ter um governo, né, que elabora as suas instituições e as suas leis. No caso do Brasil, nós temos aí o Congresso Nacional, que é o órgão, né, que elabora as leis aí do nosso país e, obviamente, que administra o nosso país também. Por último, né, para ser definido o país, ele tem que ter um território. Falando em geografia, o conceito de território traz para nós um espaço delimitado por fronteiras ou por limites, né? Então, o Brasil aí é a quinta maior nação do mundo em extensão territorial. E somos por isso que nós temos aí o que a gente chama aí de extensão continental, ok? Vamos dando sequência então. Com uma população aí de aproximadamente 210 milhões de habitantes e uma área aí que ultrapassa os 8 milhões aí de quilômetros, o Brasil, como eu mencionei antes, ele é o quinto maior país do mundo, ele está atrás apenas da Rússia, que é o primeiro colocado, né?
Depois nós temos aí o Canadá, né? A China, os Estados Unidos. Por fim, aí temos o Brasil como quinto colocado, ok? Para você ter uma ideia, né, a dimensão do território brasileiro, daria para você colocar quase todos os países da América do Sul, exceto o Chile, dentro do nosso território, né? Basicamente, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, ok? Quando a gente olha, por exemplo, para um mapa como esse aqui, a gente consegue perceber que, inclusive, quando se fala na questão climática, o Brasil apresenta características de vários climas. Né? Aquela musiquinha que você ouve lá, moro num país tropical, abençoado por Deus, não é uma música tão verdadeira assim, porque ela não respeita os aspectos geográficos. Tá? Se você observar nesse mapa aqui, ó, você vai perceber que, na verdade, o que nós conhecemos como território brasileiro apresenta aí não só clima tropical, mas também clima subtropical, clima equatorial e algumas outras variações desses. Tá? No sentido longitudinal, né, a gente está localizado no hemisfério ocidental, ou seja, no oeste do meridiano de Greenwich. Então, quando a gente fala de hemisférios, o Brasil ele está abaixo da linha do Equador, aqui onde está o mouse você pode observar que é a linha do Equador. Nós estamos, né, abaixo da linha do Equador, tá? Estamos com a maior parte do território entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Temos território que está abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Então dá para a gente dizer que nós estamos no hemisfério norte, acima da linha do Equador, né? Roraima e Amapá. Temos aqui um território, né, sul, né, 97% do território brasileiro está no hemisfério sul, apenas 3% está no hemisfério norte e, do ponto de vista longitudinal, como eu já havia mencionado, nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich, então estamos a norte, a sul e a oeste, né, do ponto de vista de localização geográfica. No sentido latitudinal, o Brasil ele é atravessado pela linha do Equador, como eu mencionei, 7% do nosso território está ao norte e 93% está ao sul. Né? O Trópico de Capricórnio ele passa pelo nosso território, fazendo com que 92% do nosso país se situe na zona climática tropical. Tá? Não é que o Brasil não seja um país tropical. Nós temos uma pequena porção aqui dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, que estão em um clima temperado. A diferença principal desses dois climas é que aqui nós temos duas estações, né, um verão bastante quente e um inverno mais ou menos, e aqui no hemisfério sul nós temos as 4 estações bem definidas com um inverno bem estabelecido, ok? O país apresenta extensões territoriais que dá para a gente dizer que são semelhantes no sentido leste-oeste, norte e sul. Do ponto mais ocidental, que é a nascente do rio Moá, até o ponto mais oriental, que é a Ponta dos Seixas, né, no litoral com o Oceano Atlântico aqui, né, nós temos 4.319 quilômetros, enquanto que do nosso ponto mais setentrional ou norte, que é a nascente do rio Ayã, né, nós temos, né, uma extensão de 4.394, né, enquanto que se você perceber aqui, as extensões 4.319, 4.394, enquanto que se você parar para analisar, é uma distância bastante pequena, tá? Então, aqui nós temos os nossos pontos extremos, né? Ao norte, a nascente do rio Ailã, né? Ao sul, nós temos o Arroio Chuí. A leste, nosso ponto extremo é a Ponta dos Seixas, né? Lá na Paraíba. E ao oeste, nós temos a nascente do rio Moá, lá no Acre, né? Como ponto extremo, né? Então você pode perceber que são distâncias bem semelhantes aqui, tá? A organização político-administrativa do Brasil, né, dá para a gente dizer que nós somos divididos em unidades federativas, né, 26 estados, mais o Distrito Federal. Né? Nós temos aí 26 estados e, claro, o nosso Distrito Federal. Né? Com a exceção do Distrito Federal, né, nós temos subdivisões em municípios, né, que são administrados por prefeituras. O Brasil tem 26 estados, né, como você pode observar aqui, mais o DF, né, o Distrito Federal, e é composto aí de mais de 5.000 municípios, 5.570 para ser mais específico, ok?
A organização política administrativa, dá para a gente dizer que nós temos a federação, né, com todos os seus estados, nós temos as unidades de federação e nós temos os municípios. Tá? Não vou me aprofundar tanto aqui, vamos para a história e formação do nosso país. A história e formação do território brasileiro, como vocês sabem, a gente foi descoberto lá em meados de 1500 pelos portugueses, descobertos entre aspas, né, porque a gente sabe que os índios já estavam em território nacional, então a gente passou por alguns ciclos econômicos para definir aí o que nós somos enquanto território. A formação de um país geralmente está relacionada diretamente aos processos históricos de ocupação de um território, né? No caso do Brasil, esse processo ele vai se dar por meio de diferentes atividades econômicas, né? Das quais a gente pode estar destacando o extrativismo de pau-brasil, né? O nosso primeiro ciclo econômico, retirado aí do litoral brasileiro principalmente. Logo depois vem a cana-de-açúcar, que veio como uma forma de ocupação do território, inclusive como forma de evitar algumas invasões dentro desse nosso país. E claro, ao norte nós vamos ter as drogas do sertão, no Brasil central a mineração do ouro e na região sudeste o ciclo aí do café, ok? A posse de um território, né, de certa forma, ela depende, né, do reconhecimento de outros países. É claro, você tem que ter alguns tratados internacionais para serem definidos para que esse reconhecimento aconteça. Né? Para isso, nós tivemos dois tratados principais, em 1492 o Tratado de Tordesilhas e em 1750 o Tratado de Madrid. O Tratado de Tordesilhas, ele serviu para definir. Então, o Tratado de Tordesilhas ele serviria para definir, né, que as terras a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, ali próximo da África, as terras a oeste seriam ocupadas pelos espanhóis, enquanto que as terras a leste seriam ocupadas pelos portugueses. Então, a primeira delimitação que dá para a gente dizer que é de definição do nosso território é essa que vocês podem observar aqui em amarelinho. Esse é o Tratado de Tordesilhas, tá? Isso foi estabelecido lá em 1494. Depois, né, os portugueses percebem que os espanhóis não se preocupam tanto com esse território aqui e começam a expandir suas terras para o oeste, né? Os espanhóis começam a perceber isso e como uma forma de estabelecimento de território, né, se cria o Tratado de Madrid para definir o que chega mais próximo do que nós temos hoje enquanto território aqui no nosso país, tá? Então alguns tratados vão sendo criados, sendo desenvolvidos, né? Aqui a gente tem uma imagem que representa, de certa forma, o nosso tratado aí de Tordesilhas, né? Inclusive mostrando alguns aspectos da visão, né, portuguesa ao chegar aqui em território brasileiro, ok? O Tratado de Tordesilhas e as primeiras atividades econômicas no Brasil, então, vão ser desenvolvidas, né? A partir do Tratado de Tordesilhas, a gente vai ter a criação das capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias ele foi criado basicamente para desenvolver as terras, né, em território nacional. Como a extensão do território brasileiro ela é bastante grande, mesmo que aqui a gente tem só as terras delimitadas pelo Tratado de Tordesilhas, ficava meio difícil para a coroa portuguesa administrar todo esse território. Então se criaram aí 14 faixas territoriais que foram distribuídas para que essas áreas pudessem aí, de certa forma, gerar um lucro aí para a coroa portuguesa. Dessas 14 capitanias, apenas duas, a capitania de São Vicente, né, e a capitania de Pernambuco vão acabar funcionando, tá? Como se desenvolviam essas capitanias, né? Basicamente, as atividades econômicas se davam a partir da mão de obra escrava, né, explorando a madeira, que no caso era o pau-brasil, que utilizava-se a tinta, né, gerada por essa madeira, e também a própria madeira que é utilizada para a construção de imóveis, gerava aí um certo lucro. Outra atividade econômica que a gente pode estar definindo é a cana-de-açúcar, né? O açúcar nesse período era muito valorizado e foi uma das
um dos ciclos econômicos que se desenvolveram aqui dentro do nosso país. Né? O pau-brasil, então, ele vai ficar definido como a primeira atividade econômica desenvolvida aqui no nosso país. Né? E, inclusive, aqui você tem uma imagem, né, com uma visão, né, dessa atividade econômica, que não vai durar muito tempo. Aqui nós temos uma imagem de um engenho de cana-de-açúcar, já que o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente na região nordeste do Brasil, ele foi extremamente lucrativo para os portugueses, ok? Então, dois ciclos econômicos bem importantes e as capitanias hereditárias. Inclusive, se você estudar a fundo as capitanias hereditárias, você vai compreender por que no Brasil hoje poucas pessoas têm muitas propriedades, grandes porções de terra, e algumas têm tão pouco, tá? Mas eu não vou me aprofundar nisso agora, tá? Como vocês perceberam, o Tratado de Tordesilhas, ele definia as terras pertencentes a Portugal e Espanha a partir de um meridiano, só que, né, os espanhóis não se preocupam, talvez porque aqui era um ambiente muito fechado, mata fechada, muito complexo de se explorar. Eles acabam deixando meio de lado as suas terras, o que faz com que os portugueses comecem a expandir as suas explorações para além da linha do Tratado de Tordesilhas. Quais eram os objetivos? Basicamente, a busca por riquezas minerais, sobretudo o ouro, além, óbvio, da captura dos próprios indígenas para trabalho escravo. Então, vão se desenvolver aí duas formas de expedição, né, as entradas e as bandeiras, como forma de exploração desse território mais para o oeste. As entradas, então, eram pagas pelo próprio governo, enquanto que as bandeiras eram expedições particulares que visavam adentrar, encontrar riquezas, capturar indígenas, enfim. Tá? E aqui a gente não pode esquecer das missões jesuíticas também, que tinham como objetivo adentrar ao território para catequizar aí os nossos índios. Tá? Com essa expansão para o oeste, a gente vai ter o estabelecimento daquilo que eu já havia mencionado antes, que é o Tratado aí de Madrid, que vai definir as novas fronteiras entre as duas colônias. Então, se você observar aqui, nós tínhamos, né, uma pequena porção que delimitava o nosso Tratado de Tordesilhas, mais ou menos aqui assim, né? Isso definia o nosso tratado. Agora, com o Tratado de Madrid, você pode perceber que as terras para o oeste elas vão ser aí muito maiores, tá? Aqui nós temos, né, um panorama do município de Mariana, isso em 1895. A cidade, essa cidade ela vai se originar aí lá no período colonial, né? Assim como Mariana, outras cidades também vão se formar a partir das expansões para oeste, ok? Então nós temos alguns resquícios ainda hoje, né, desse processo de ocupação do território brasileiro, tá? Lá no século XIX a gente vai ter a independência e o café. Em 1822 a gente tem a independência do Brasil, né? O príncipe Dom Pedro I ele vai se proclamar então imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822. O Brasil se livra das amarras aí com Portugal e a partir desse momento a gente vai sim passar por um novo processo que nós vamos nos auto-intitular aí Império do Brasil, tá? Nesse momento o Brasil ele estava dividido desta forma aqui, ó, tá? Nós não tínhamos as delimitações estaduais, você perceber que não existe nem o Acre, aqui o Uruguai ainda nem existe, mas nós temos algumas delimitações territoriais. As províncias, né? A província do Grão-Pará, a província do Mato Grosso, a província da Bahia, a província de Minas Gerais. Então não se parece nem um pouco com o que nós temos enquanto território neste momento, tá? Logo depois, né, com algumas mudanças que vão ocorrendo, vão surgindo aí esses novos estados, essas novas porções territoriais. Lá no século XIX, nós temos, como já foi mencionado, a independência, né, e o café. Com as incursões para o oeste, né, a gente vai ter a descoberta do ouro lá em Minas Gerais e se cria um grande ciclo econômico, né? E claro, no litoral a gente já tem aí grandes plantios de café, né?
Então, o Brasil ele começa a se destacar internacionalmente, inclusive, né, como grande produtor de café, né? A mão de obra escrava ela vai ser utilizada até meados de 1888, quando vai ser sancionada a Lei Áurea, né? Depois vem aí os europeus para dentro do nosso país. Em 15 de novembro de 1889, a gente vai ter a proclamação da nossa República, né? O Brasil vai começar a desenvolver ainda mais a sua produção de café e os excedentes vão ser investidos em novos setores da economia. Inclusive, vai ser em parte o dinheiro do café que vai servir para financiar as nossas primeiras indústrias aqui no nosso país, ok? Dando sequência, então, lá no final do século XIX, começa a se desenvolver a indústria no Brasil. Meados aí de 1930, a gente vai ter uma industrialização que vai começar a surgir aqui no nosso país. As indústrias, então, elas vão trazer aí grandes modificações nas cidades, como a construção de novas vias de circulação, moradias, escolas, além, claro, do próprio saneamento básico e desenvolvimento de um sistema de transporte público, né? Então é a indústria que vai causar grande mudança estrutural aí dentro do nosso país. A indústria, obviamente, né, você já deve ter ouvido falar, iniciou lá pela região sudeste do Brasil, especificamente ali São Paulo e Rio de Janeiro, né? Ao longo do século XX, a gente vai ter diversas mudanças que vão ocorrer na configuração do território, mas essas mudanças, elas são só transformações internas, né? Como a criação de novas unidades de federação, ou seja, novos estados, e inclusive novos municípios. Outro fato interessante que a gente não pode esquecer de mencionar é a transferência da capital ali do Rio de Janeiro para Brasília, lá em 1960, quando a cidade vai ser construída, tá? As mudanças, como eu mencionei, elas ocorrem internamente, né? Por isso que a gente tem que regionalizar. Então, por que dividir um país como o Brasil em regiões, em estados? Porque uma porção de território muito grande, ela obviamente fica muito difícil de ser administrada. Então, você tem que dividir, você tem que regionalizar para facilitar a administração desse território. Então, a gente vai sofrer algumas modificações, né, dentro do nosso país. O IBGE traz para a gente 5 regiões específicas, né? Região Sul, região Sudeste, região Centro-Oeste, região Nordeste e região Norte. Essa é a classificação aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se nós pegarmos uma outra classificação, a gente pode chamar aí de regiões geoeconômicas, como a região Norte, tá? A região Nordeste, a região Centro-Oeste, né? A região Sudeste e a região Sul. As regiões geoeconômicas, elas trabalham de acordo com alguns aspectos que muitas vezes acabam não necessariamente respeitando as divisas estaduais. Se vocês observarem aqui, inclusive a gente está com basicamente o mesmo mapa. O que muda na região geoeconômica? Na região geoeconômica, nós vamos ter a região norte, a região nordeste, a região centro-sul, que vai pegar a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Então nós temos 3 regiões geoeconômicas e não mais as 5 que o IBGE nos traz. Por que a gente vai ter divisão? Região norte do Brasil, vazio demográfico, floresta amazônica, economia totalmente diferenciada do restante do país. A região nordeste, obviamente, região mais pobre, menos desenvolvida, então não entraria aqui. A região centro-sul, né, pega aí regiões de alto desenvolvimento econômico, com o setor agrícola, como por exemplo a região centro-oeste e região sul, e região aí de grande desenvolvimento industrial, que é o caso da região sudeste, ok? Seguindo, né, agora a gente vai falar de alguns aspectos naturais aí do nosso país, ok?